Olá, pessoal que está chegando. Aqui é Beatriz Lotti, da Aplicar Conteúdos em Saúde. Estou no Instagram e estou no Facebook, hoje para falar sobre diabetes para farmacêuticos, para enfermeiros, para quem tem conversado comigo aí através do blog, das redes sociais, mandando sugestões. Eu tenho sempre recebido sugestões relacionadas à aplicação de insulina, né? Porque no blog eu publico muitos conteúdos relacionados à aplicação de injetáveis. E tenho aí nas últimas lives, coincidentemente, falado sobre a aplicação de insulina. E aí não resisti. Amanhã é Dia Mundial do Diabetes, vou ter que falar de novo sobre isso. Até porque, na última live que eu fiz, depois que eu concluí, eu vi algumas perguntas que tinham muito comentário, não consigo, enfim, não tenho, neurônio suficiente para ver todos os comentários, seguir meu script aqui. Então, eu vi que ficaram algumas perguntas e tiveram alguns assuntos colocados essa semana também nas comunicações. Estou vendo aqui algumas pessoas, a Damires Santos, a Bruna, a Carolina, a Carol, quem mais? A Aline. Vai me falando de onde vocês são, pessoal, para eu saber. Quero saber algumas coisas, hein? Vamos lá, fazer uma enquete, igual eu faço com os meus cursos presenciais. Quem é você? Me conta. É farmacêutico? É farmacêutica? É da área da enfermagem? É técnico? É enfermeiro? Me conta de qual cidade que você é e qual que é a sua área de atuação, para eu saber qual do seu interesse para saber sobre diabetes. Hoje aqui eu vou falar um pouquinho sobre o trabalho, a atuação do farmacêutico como educador em diabetes. É um assunto que eu já lido no meu dia há muitos anos, né? Eu tive uma oportunidade de trabalhar numa empresa e naquela experiência eu tive a oportunidade de ter contato com essa especialidade, que fora do Brasil existe mesmo a especialização em educação em diabetes. No Brasil tem algumas iniciativas, tem pós-graduação, tanto no nível de lato sensu como de estricto sensu. Eu mesma fiz um mestrado profissional na área. Carol, sei, né, meu amor? A gente matando saudade na internet. Que bom, querida. Bom você aqui. Carol não precisa se apresentar, não, Carol, mas os outros precisam se apresentar sim, viu? Quero saber. Carolina é de Aracaju. Falou, a loja está toda pronta amanhã para atender meu público. Ah, que legal, Carolina. Conta pra gente, então. A Carolina está falando que é de Aracaju e já está com a farmácia toda pronta para atender o público. Depois digita pra gente aí, Carolina, o que você está fazendo, o que você vai fazer, né, amanhã, para contar aí de experiência para outras pessoas. Quem trabalha em farmácia deve sempre aproveitar essa oportunidade, né? Seja numa grande rede de farmácia, como é o caso da Damires, que trabalha na Drogazil em Conselheiro Lafayette, e também a Carolina. Eu acho que a Carolina, não sei se eu estou lembrando da Carolina, acho que a gente tem contato, né, Carolina? Não sei se é no curso da Mônica, depois você conta, a gente acho que a gente se conhece, ou se são das lives, mas eu estou lembrando de você. Às vezes você é proprietário, então você tem um potencial maior, né, de realizar alguma ação. O Dia Mundial, ele tem esse objetivo, né, gente? A gente deve aproveitar esse momento para educar as pessoas. Quando eu estou falando de pessoas, eu estou falando tanto de familiares que convivem com diabetes, de pessoas que convivem, que têm diabetes, assim como pessoas que não têm ou não sabem que têm, né? Então, é uma oportunidade de falar sobre o assunto, alertar as pessoas sobre isso. E nada melhor que uma farmácia para fazer isso, porque a farmácia é um estabelecimento de saúde. Então, na medida que a gente começa a trabalhar, a oferecer serviços que são de prevenção, a gente realmente estará atuando como um profissional de saúde completo, não é isso? Gente, desculpa aquela bagunça ali, ó, o pessoal que está no Facebook está vendo uma bagunça que é a minha mala. Amanhã eu estou indo para Foz do Iguaçu, estou super feliz que eu vou participar do congresso da Sociedade, do Conselho Federal de Farmácia. Vou estar falando, inclusive, sobre a aplicação de insulina, sobre vacinação, que é um novo serviço que também tem a ver com a prevenção, né,
A farmácia vai poder atuar na prevenção também, administrando as vacinas, identificando as necessidades de vacinação dos pacientes. Eu estou muito feliz de participar desse congresso. Para bagunça, então, não tem saco, tem as minhas esponjas, vou levar os meus kits para usar nas aulas práticas lá. Vou ministrar com alguns colegas alguns mini cursos. Bom, então, para a gente falar sobre o farmacêutico atuando na educação em diabetes, é importante comentar, primeiro que eu comentei com vocês aqui, que essa especialização, ela existe fora do país, vários profissionais podem atuar como educadores em diabetes, tendo esse título ou não, né? Então, nós na farmácia temos uma super oportunidade de contato com a população, com o cidadão que já tem o diabetes ou aquele que não sabe. 50% das pessoas que têm diabetes, que convivem com o diabetes, não sabe, não está diagnosticado, certo? Isso são dados mundiais do IDF, que é a Federação Internacional do Diabetes, e a gente acredita que no Brasil também essa realidade acontece. Então, como que o farmacêutico pode atuar como educador? O que um educador em diabetes faz? Ele pode tanto informar, levar conhecimento sobre o que é o diabetes para as pessoas que chegam até a farmácia, seja através de folhetos, seja através de palestras, seja através da consulta farmacêutica e também através do atendimento, né? Durante uma dispensação, no balcão. Então, é possível que você leve informações relacionadas à prevenção. Então, se a gente sabe que 50% das pessoas que convivem com diabetes não têm diabetes, uma das formas de atuar na prevenção é realizar os testes de glicemia. Então, os testes de glicemia dentro da farmácia têm dois objetivos. Nenhum deles é diagnosticar. Então, a gente não vai diagnosticar uma pessoa com diabetes fazendo ali o teste de ponta de dedo na farmácia. Mas esse teste realizado em pessoas não diagnosticadas, enfim, na população em geral, pode gerar um resultado que pode enquadrá-lo como um valor elevado, acima do ideal, né? E isso deve servir de alerta para esse paciente procurar um atendimento médico, onde ele vai ter, então, toda uma análise do quadro e vai fazer exames laboratoriais para confirmar se ele tem mesmo diabetes ou não. Pode ser identificada, por exemplo, uma pré-diabetes, né? Fazendo esses testes, ou não fazendo os testes, ou seja, numa orientação na farmácia, a gente pode mostrar, levar conhecimentos para as pessoas que a gente conversa na farmácia sobre como prevenir o diabetes. Então, quem tem pessoas na família com diabetes tipo 2, são candidatos, né, a desenvolver o diabetes. E é importante saber que nem sempre a gente teve, né, um familiar antepassado que sabia que tinha diabetes, né? Então, o acesso à informação, aos exames era muito precário há 150 anos atrás. Então, pode ser que qualquer um de nós tenha uma carga genética para desenvolver, no caso, o diabetes tipo 2, que é um tipo de diabetes que tem um fator hereditário. Esse tipo de diabetes, ele pode ser prevenido, diferente do diabetes tipo 1. O diabetes tipo 2, ele corresponde a 90% da população com diabetes, tá certo? E como prevenir? Mantendo o peso dentro dos ideais, né? Não ter excesso de gordura na região abdominal, isso vai reduzir a probabilidade de desenvolver o diabetes. E, além disso, fazer atividade física, então, com o mesmo objetivo, né? Então, a prevenção, ela é super importante, principalmente para quem tem familiares diagnosticados, e o farmacêutico pode fazer várias ações, como a própria Caroline colocou, onde se aborda esse assunto através de folhetos, através de campanhas, através de palestras. Vamos ver o que a Caroline colocou aqui, que ela, né, tem acompanhado, acho que a gente conhece então das lives, né, Carolina? Legal. Depois comenta o que você está planejando fazer. Normalmente as farmácias, elas enfeitam, colocam balão, identifica a farmácia com azul, que é a cor da identificação do Dia Mundial do Diabetes, e são formas de chamar atenção mesmo para o tema. Por mais que a gente que é da área de saúde esteja atento a isso, está sempre pesquisando, quem assiste aí às aulas, muitas vezes, já está atento a esse tema, já leu algum post meu sobre isso, enfim, já está estudando sobre isso,
A gente às vezes acha que o assunto é banal, mas não é. Muita gente não está, não tem acesso aí ao cuidado, né, farmacêutico em relação a esse tema, né? Então, na prevenção tem muita coisa que o farmacêutico pode fazer. E no tratamento, o que é importante ter em mente? Que a gente tem, primeiramente, que entender o que é educação em diabetes numa pessoa que está diagnosticada, né? A educação em diabetes, no caso de uma pessoa que convive com o diabetes, ela deve sempre ter como alvo gerar autonomia para essa pessoa, tá? Então, educar o paciente com diabetes, ou fazer educação em saúde, seja, enfim, em qualquer área, deve ter como objetivo preparar a pessoa para que ela consiga se cuidar, tá certo? Então, nenhum profissional de saúde, nem mesmo um familiar, deve servir de muleta para essa pessoa que convive com diabetes. Então, ela deve desenvolver um autocuidado, um autorrespeito, uma autorresponsabilidade, e é isso que o profissional de saúde deve desenvolver, deve ajudar. E o farmacêutico tem um papel fundamental como? Levando conhecimento, levando formas para que a pessoa possa ter um bom controle do diabetes, né? E é importante que a gente consiga, nós farmacêuticos, consigamos identificar e apresentar para essas pessoas da importância de que o tratamento ele é múltiplo, não é só o uso de medicamentos. Então, dentro do tratamento de diabetes, existem alguns pilares. O tratamento é um desses, é uma dessas pernas, né? Fazer o monitoramento da glicemia, ou seja, saber como que a glicemia está, e isso pode ser feito através das fitas de glicemia, dentro da própria farmácia ou no domicílio, né? A pessoa faz o automonitoramento, né? Um outro pilar do tratamento é uma alimentação equilibrada, o outro é a atividade física, e a educação é o centro de tudo, porque ter conhecimento sobre todos esses pilares é fundamental. Por exemplo, tem muitos mitos relacionados à alimentação. As pessoas acham que quem tem diabetes não pode comer nenhum doce, nada que é gostoso, né? O diabético pode comer. Não é bem assim. Hoje não, já há muitas décadas, o que é recomendado como dieta, né, como alimentação para quem tem o diabetes, é importante evitar o termo dieta e regime, né, mas a alimentação de uma pessoa que tem diabetes deve ser a mesma que uma pessoa que não convive com essa doença tem que ter. Uma alimentação equilibrada, com quantidades, né, equilibradas de carboidratos, inclusive, tá certo? Arroz, massa, batata, etc. A Dani tá aí, né, Dani? Legal. A Dani também tá sempre assistindo aí as lives. Então, uma alimentação equilibrada é o preconizado. A gente sabe que quem não convive com diabetes nem sempre faz uma alimentação equilibrada, né? Eu, por exemplo, às vezes saio da linha, mas eu sei muito bem como é que deve ser a minha alimentação. Quem convive com diabetes tem que ter o mesmo tipo de alimentação. Os medicamentos vão, seja a insulina ou as glicamidas, sulfonilureias, né? As sulfonilureias, a metformina, os medicamentos as classes mais modernas, independente do tipo de medicamento, vai permitir que essa pessoa tenha um controle melhor. Qual que é o alvo do tratamento? Seja através de uma alimentação, do medicamento, da monitorização e da atividade física. O alvo não é a cura, o alvo é manter os níveis adequados da glicemia. E fazer o automonitoramento, não adianta só usar o aparelho. Então, muitas vezes, o seu paciente, seu cliente da farmácia, ele não sabe usar aquele aparelho. Então, é papel da gente, do farmacêutico, orientar o uso desses aparelhos, né? Fazer o uso correto. Então, tem vários aspectos relacionados ao preparo que precisa ser identificado, certo? Que precisa ser identificado e a gente deve orientar. E, principalmente, o que fazer com aqueles resultados, né? Um outro ponto é a atividade física, que a gente deve estimular, mas com critério, com cuidado, dependendo do tipo de controle que a pessoa está tendo, se ela não está tendo um bom controle, ela precisa ter um rigor maior. É importante que tenha uma ajuda, inclusive, de um profissional da área, né, de educação física, né, que esteja preparado para isso, e
que o ideal, então, é que ele evite, né, esse paciente ele evite, por exemplo, fazer uma atividade física quando ele está com uma crise hiperglicêmica. Ele deve ter um controle, então, de se manter com um aparelho de glicemia para poder acompanhar aí os valores de glicemia, né? Estar alimentado, porque ele vai ter um exercício em si, ele vai reduzir os valores de glicemia. Então, por exemplo, uma pessoa que faz uso de insulina, né, e vai fazer uma atividade física intensa, ele tem que fazer uma ingestão de carboidrato, medir a glicemia antes. Se for uma atividade física de longa duração, tem que fazer, né, no meio desse tempo, e no final também fazer um controle mais rigoroso, tá? Então, com relação ao uso de medicamentos, é importante que a gente tenha em mente a orientação, por exemplo, de como armazenar corretamente esses medicamentos, seja a insulina, seja os medicamentos orais, os horários adequados, o que fazer se esqueceu a dose, tentar identificar nesse paciente se ele esqueceu, ele deixou de tomar alguma dose de um medicamento, por que ele esqueceu, né? Porque às vezes a gente se depara com situações do tipo, a pessoa não sabia que a insulina poderia ficar fora da geladeira quando ela está em uso, e ela deixa de usar a insulina por causa disso. Ela faz uma viagem, então no período que ela está no ônibus, por exemplo, ou ela vai passar um dia inteiro fora da cidade dela, fora de casa, ela deixa de tomar insulina. Então, é importante entender o dia a dia desse paciente e orientar, né? Em muitos casos, no caso de muitos medicamentos, exceto os hipoglicemiantes, esqueceu a dose, deve-se tomar essa dose, né? Então, eu deixei de tomar o medicamento, o meu comprimido de metformina. Passou 2, 4 horas, eu posso tomar, desde que esse momento que eu lembrei não esteja muito perto da dose seguinte, tá certo? No caso dos hipoglicemiantes, é recomendado que, se esqueceu a dose, já fez a refeição, não use esse medicamento, senão ele vai gerar uma hipoglicemia, né? Isso é um ponto aí importante. Eu vou comentar aqui agora sobre algumas perguntas que foram colocadas na última live, e também teve pergunta que foi enviada ou nos comentários lá no blog, ou no e-mail, que para mim aparece da mesma forma aqui. Uma das perguntas foi relacionada à caneta de insulina e o armazenamento. Eu fiz uma live onde eu falei sobre seringas e agulhas. Quem não conseguiu assistir, dá para assistir lá aí no Facebook, consegue entrar na semana anterior, na verdade, e essa pergunta acabou ficando perdida. Então, sobre conservação de insulina, eu vou aproveitar que tem 2 pessoas, essa sobre caneta e outras foi mais genérica, então eu vou comentar aqui sobre a conservação da insulina. A insulina é um tipo de medicamento que deve ser armazenado numa temperatura entre 2 e 8 graus. E os cuidados que a gente tem que ter quando a gente tem uma insulina que ainda não está aberta, ou seja, ela está fechada, ela está lacrada, seja ela na farmácia, ou então dentro da casa do paciente, então ele comprou uma caixa com 5 refis, ou 5 frascos, vamos supor, foi na unidade de saúde e recebeu uma quantidade para um mês. Então, um frasco que está em uso e outros que estão guardados e ainda serão abertos. Aquela insulina em uso, ela pode ser armazenada na temperatura ambiente, num prazo de validade do frasco aberto. Essa validade do frasco aberto, ela é independente se a pessoa armazena na geladeira ou se ela armazena na temperatura ambiente, e ela geralmente é de 4 semanas, tá certo? Algumas bulas de insulina orientam o uso, a validade do frasco aberto, por 6 semanas, tá certo? Mas é raro, a maioria é um mês mesmo. Então, nesse prazo de um mês, a pessoa pode optar por armazenar a insulina na geladeira ou então deixar na temperatura ambiente. Se ela deixar na geladeira, ela deve tirar a insulina 20, 25 minutos antes para aplicar o líquido da insulina numa temperatura mais próxima da temperatura do ambiente. Insulina gelada dói, tá ok? A insulina que está então, na temperatura ambiente é próximo de 25 graus, pessoal. Então, tem gente aí, a Carolina, por exemplo, a Dani, são de Aracaju, né? Então, tá. No caso, em regiões muito quentes,
e em outras regiões também, porque a gente sabe que numa época do ano faz muito calor em qualquer lugar no Brasil, né? É importante que a pessoa tenha uma bolsa térmica, um isopor, uma caixa de isopor, para manter aquela insulina em uso. Porque para a insulina ficar numa temperatura próxima de 25 graus, essa conservação pelo isopor ou pela bolsa térmica vai ser fundamental. Então, eu costumo dizer que aquela bolsinha térmica para o paciente armazenar a insulina não é para ela ficar gelada, não, viu, Gina? Não é igual cerveja. Ah, vou para a praia, vou levar cerveja. Não, cerveja eu quero gelada. Insulina, eu quero ela numa temperatura menor que 30 graus. Esse é o cuidado que eu tenho que ter. E por que ela pode ficar durante um mês aí no prazo numa temperatura ambiente? Porque isso vai permitir a essa pessoa uma flexibilidade no dia a dia dela. Trabalhar, estudar, viajar, enfim, e não ficar preocupada ali em armazenar isso o tempo todo gelado. E estudos de estabilidade da indústria já comprovaram isso, tá certo? Então, o farmacêutico que só fala para o paciente, insulina é só na geladeira, cuidado, porque isso vai gerar, às vezes, falhas no tratamento. O paciente vai deixar de usar insulina por causa de um desconhecimento, né? Então, é importante a gente estimular esse cuidado, evitando acima de 30 graus. Insulina, dentro de uma caixa de isopor cheia de gelo, qual que é o risco? Congelamento. Insulina foi congelada, depois ela vai descongelar, vai voltar a ficar líquida, mas essa proteína vai estar desnaturada. Ou seja, eu vou ter que jogar esse frasco fora. Não posso usar essa insulina que passou pelo congelamento. Aí vamos para a pergunta da pessoa que deixou lá, um rapaz que deixou essa pergunta na live. Quando eu tenho uma insulina dentro de uma caneta recarregável, tá certo? Essa aqui é uma caneta recarregável do laboratório Lilly. Eu vou colocar aqui dentro um refil cheio, com 3 ml, que tem que ser do mesmo fabricante. Isso acontece com todas as canetas. E essa caneta recarregável, pessoal, ela vai ser usada por muito tempo. Ela tem uma validade de 2 anos, geral, nesse caso aqui, dessa marca aqui. O fabricante recomenda que depois, quando chegar o prazo de 2 anos em uso desta caneta, ela deve ser trocada. E o próprio fabricante faz a troca dessa caneta, entrando em contato com o 0800. E o refil é colocado, a insulina vai sendo aplicada, e à medida que acabou aqueles 3 ml, aquelas 300 unidades de insulina, eu troco, tiro esse refil e coloco esse refil de novo. Essa caneta, então, vai ser usada por muito tempo, correto? Se ela ficar guardada na geladeira, ela vai danificar. Então, os fabricantes de insulina, que também fabricam as canetas, seja a caneta recarregável, que é essa que eu mostrei, como uma caneta também descartável, que é um outro tipo, onde eu não tenho como trocar, a recomendação que esses fabricantes dão é a insulina que estiver dentro de uma caneta recarregável não deve ser guardada na geladeira enquanto está em uso. Ela tem que ficar na temperatura ambiente, menos que 30 graus. A caneta uma caneta descartável, que é aquela que eu já vou dispensar na farmácia, ela já vai ter os 300 unidades de insulina. Essa caneta descartável, ela pode ficar na temperatura ambiente e poderia também ficar na temperatura fria da geladeira, de 2 a 8 graus, certo? Mas não precisa, porque ela vai ser usada no prazo de 4 semanas, que é a validade da insulina aberta. E a insulina em frasco? Insulina em frasco é a mesma coisa, a validade dela também é de 4 semanas, a maioria das insulinas, tá certo? E ela tem que ser armazenada na geladeira, quando está em uso, ou na temperatura ambiente. Lembrando que na temperatura ambiente é mais fácil, é melhor. Mesmo num lugar como, sei lá, Manaus. É só a pessoa ter uma bolsinha térmica, ter cuidado, não deixar a insulina longe de si. Então, todo mundo tem uma bolsa, uma mochila, tá no trabalho, tá no ônibus, então manter a insulina próxima de si. Incidência de luz solar não pode, um ambiente muito quente também não pode, então tem que se ter esses cuidados para a insulina não ficar naquela temperatura acima dos 30 graus que eu comentei aqui, ok? Você tem que, então, ter esse tipo de cuidado, e lembrando que dentro de uma geladeira, o armazenamento desse medicamento, né, o melhor local para se armazenar a insulina é próximo daquele gavetão onde a gente guarda a verdura, ou dentro dele, numa vasilha própria para não ficar em contato ali com alimentos, né, ou bem perto, nunca perto do congelador, porque a insulina acaba congelando, corre o risco de congelar, e nunca na porta da geladeira também,
Porque às vezes você vai ter um estoque de insulina, né? Uma quantidade grande que vai ser usada no prazo longo, e à medida que abre a porta e fecha a porta, acontece enfim, você vai ter uma exposição muito grande da insulina a uma temperatura muito alta. Essa oscilação, aliás, desculpa, me perdi um pouco aqui. Tá? Essa oscilação excessiva da insulina fica no tempo frio, fica no ambiente quente, ela é ruim. Mas em quanto tempo que ela é ruim, né? Em um mês ela pode? Isso pode acontecer? Pode, tranquilamente. Mas no prazo muito longo, como é o caso de uma insulina fechada, que vai estar na geladeira de alguém, na casa dele, né? Na casa de alguém, aí não é recomendado. Tá bom, pessoal? Deixa eu ver mais uma pergunta aqui que eu tinha recebido. Teve uma pergunta, esqueci o nome da moça. É um nome difícil, acho que é Wanda. A Wanda, ela perguntou sobre a questão do ângulo de aplicação da insulina, né? E ela comentou que ela aprendeu na escola, eu acho que ela é técnica de enfermagem, ela aprendeu na escola que a aplicação subcutânea deveria ser feita com agulha de 25 milímetros com um ângulo de 45 graus. Que depois ela viu no material da Sociedade Brasileira de Diabetes a indicação de uma agulha com uma agulha de 13 milímetros de comprimento. Então, na verdade, Wanda, a aplicação de insulina deve ser feita com agulhas menores que 13 milímetros. Então, a agulha de 13 milímetros, ela já é considerada uma agulha muito longa para aplicar, para fazer uma injeção subcutânea. Estou falando aqui no caso da insulina, que se referenciou o material da SBD, da Sociedade Brasileira de Diabetes. E, então, a agulha de 13 já é considerada uma agulha longa. Então, quando você aprendeu que a agulha de 25 milímetros era indicada para aplicar na via subcutânea, não é recomendado. Ela é uma agulha indicada, de 25, indicada para aplicar na via intramuscular. Você vai esticar a pele e vai aplicar com uma agulha de 25 ou 30. Aí você vai estar fazendo uma intramuscular. Mas se for para fazer uma subcutânea, a gente precisa usar agulhas menores que 13 milímetros, tá? Ah, Beatriz, mas não tem jeito, eu estou numa unidade de saúde, a prefeitura entrega aquela seringa que tem 13 milímetros de comprimento. Então, aí a técnica deve ser prega subcutânea com 2 dedos e fazer um ângulo de 45 graus sempre, mesmo que seja no caso de um obeso, tá certo? Então, essa agulha de 13 milímetros, ela hoje deixa de ser indicada, porque a pele tem uma espessura muito fina, não tem necessidade de usar uma agulha tão longa. 25 milímetros, nem pensar, você vai acabar aplicando insulina no tecido muscular. Ok, pessoal? Bom, desculpa eu não estar conseguindo responder, parece que algumas perguntas aqui estão na página do Facebook, mas eu estou com o meu celular tampando aqui, então depois eu vou tentar responder por texto, tá? Eu vejo que tem alguma coisa, mas eu não consigo ler tudo, então eu não vou me meter de responder errado, porque eu realmente não consigo ver, porque o celular está na frente. Eu estou fazendo o Instagram no celular e o Facebook no computador, ok? Bom, pessoal, eu falei que eu ia comentar agora no final uma informação, né, uma novidade. Na verdade, eu já venho publicando aí há alguns dias. Eu abri para a lista de espera a inscrição para um curso online de aplicação de injetáveis. Eu estou super animada com esse lançamento, porque já tem bastante tempo que eu comecei a pensar nesse material, comecei a desenvolver, atualizei, escrevi, corrigi, enfim. É bem trabalhoso a construção desse tipo de material. E eu quis preparar algo bem legal para trazer esse conhecimento para os profissionais. Porque eu vejo que a aplicação de injetáveis não é um assunto abordado na faculdade. Eu vejo que tem gente no Brasil inteiro querendo fazer o curso e nem todo mundo tem acesso a um curso bom, de qualidade, né, presencial. A tendência do serviço farmacêutico na farmácia é uma realidade. Daqui a pouquinho a gente vai estar administrando vacinas, tá? Então, por causa disso, a gente precisa estar atento, né, a esse tema, estar atualizado. E o que eu desenvolvi, então, foi um curso bastante completo, onde eu coloco todo o conteúdo relacionado à estrutura da farmácia para administrar injetáveis, todos os cuidados para a segurança do profissional e do paciente, a aplicação, as vias, regiões, técnicas, tudo isso é abordado. Há um enfoque também na aplicação de insulina, e esse curso, ele, apesar de ser online, né, ele tem
o objetivo de atualizar quem já está aplicando injeção, mas ele vai servir também para aprender. Ou seja, quem nunca aplicou injeção vai conseguir aprender através dessa ferramenta, né? Que é essa interatividade aqui, né? Que a gente tem através da internet. É claro que não vai ter aula prática através do computador, porque eu não consigo entrar na sua casa, você não consegue entrar na minha para a gente treinar um no outro, ou um colega no outro, como acontece no curso presencial. Mas abrindo as inscrições e eu alinhando com mais alguns parceiros que eu já tenho em algumas cidades, eu vou começar a disponibilizar as datas dos módulos presenciais desses cursos. Ou seja, você se inscreve num curso online e você vai ter um módulo presencial posterior, se for do seu interesse, tá certo? Eu tenho parcerias aí com várias pessoas, vários consultores e farmacêuticos no Brasil inteiro. Eu tenho uma facilidade de morar em São Paulo e Belo Horizonte, então eu tenho aí garantido pelo menos uma turma em cada uma dessas duas cidades. No Rio de Janeiro eu tenho parceria, em Belém eu tenho parceria, Aracaju as meninas comentaram aí, tem um monte de gente, tem vocês mesmos que podem me ajudar na organização, porque esse parceiro local ajuda na organização estrutural mesmo, dentro da cidade, que eu de longe é mais difícil fazer isso, tá certo, pessoal? Deixa eu colocar uma informação bem legal também. Quem está interessado em aprender a aplicação de injetáveis, vai se inscrever nesse curso, aproveita que a gente está com uma lista de espera bem cheia, tem mais de 100 inscritos, e impossível dar aula para 100 pessoas, mesmo online, porque a minha atenção ela é muito direcionada, é muito próxima, então eu não vou conseguir, se realmente essas 100 pessoas, mais de 100 pessoas se inscreverem, eu vou ter que abrir 2 turmas para poder dar atenção aí para todo mundo, mas é possível, então, que você faça essa inscrição, porque a gente não sabe se todo mundo vai confirmar essa inscrição, mas é uma oportunidade bem legal aí de aprendizado, e quem estiver participando dessa primeira turma vai ter 4 bônus. Quais são esses bônus? Um curso meu extra, né, além da injetáveis de autoaplicação de insulina, bem completo. Um material que é um guia para educação em diabetes, vai ser disponibilizado para os alunos, é um material meu também. Uma aula da Mônica Lenz sobre monitores de glicemia e uma aula de um colega nosso farmacêutico, que é um especialista em varejo farmacêutico e em coaching. Ele ele montou um curso exclusivo para essa turma. Tem mais um parceiro aí bem legal também, que já confirmou que vai me dar um bônus, um curso na área de farmácia clínica, de habilidades clínicas, mas eu não vou falar o nome dele ainda, porque ele não me mandou o material, eu estou esperando. Amanhã eu vou puxar a orelha dele, que ele vai estar lá em Foz do Iguaçu. Então, pessoal, quem tiver dúvida, tiver interesse em participar desse curso e quiser deixar alguma informação, fique à vontade e divulgue, sugiro aí, né, quem está acompanhando aí o meu trabalho, divulga para as outras pessoas, porque quanto mais pessoas tiverem acesso ao conteúdo, mais a farmácia clínica vai crescer, cada vez mais a farmácia vai ser realmente, de fato, um estabelecimento de saúde. Tem uma pergunta aqui que é da Leidiane, para aplicação subcutânea. Olha, Leidiane, ela quer saber como indicar se ela indicaria a agulha de 4, de 6 ou de 8 milímetros. Na verdade, o ideal que você tem que pensar é o seguinte: se o seu paciente ele faz uso de caneta e há a disponibilidade dele usar uma agulha de 4 milímetros, que é a menor de todas, você pode indicar a de 4 milímetros para ele. Beatriz, mas e se ele for obeso? Não tem problema. As menores agulhas são indicadas para qualquer pessoa, independente do perfil físico, da cor de pele, se é homem, se é mulher. Então, a agulha nano, que é de 4 milímetros, pode ser indicada para qualquer pessoa. Então, se for caneta, a agulha de 4 milímetros é a menor e mais fina, causa menos dor. Então, eu indicaria dessa forma. Agora, a pessoa já faz uso de uma delas, a de 6 ou a de 8, pode continuar utilizando. Criança, o ideal é que use ou de 4 ou de 6, não use a de 8, tá? Porque o risco de aplicação intramuscular com a de 8 existe, a de 4 e 6 esse risco é diminuído. A facilidade de usar uma agulha de 4 também é interessante, porque não precisa fazer prega subcutânea, tá? E o que mais? Se o seu paciente é muito magrinho, é um atleta, por exemplo, tem áreas do corpo muito magras, vão ter o mesmo pensamento que no caso da criança. Então, a gente vai indicar uma agulha de 4 milímetros,
porque ela vai diminuir muito ou praticamente isentar o risco de aplicação no tecido muscular. Ok, pessoal? Acho que eu consegui responder as perguntas, pelo menos do Instagram. Desculpa quem está no Facebook, eu vou dar uma olhada depois que eu finalizar aqui. E quem quiser compartilhar o material, pode compartilhar. Eu vou deixar ele disponibilizado aí na página do Facebook, pelo menos no Instagram não consigo. E agradeço aí a participação de vocês. Já deu mais de meia hora, então acho que já está bom. Eu preciso correr para arrumar minha mala, que amanhã tem muito trabalho lá em Foz do Iguaçu. Legal? Um grande abraço a todos. Desejo sucesso, viu, Carolina, no seu evento amanhã, que você consiga aí mostrar o trabalho que o farmacêutico pode desenvolver para essas pessoas. Grande abraço. Tchau, tchau.